Ela fez recentemente 35 anos de profissão. É verdade que começou a carreira bem jovem. É prata da casa aqui da TBC. Já trabalhou em outras emissoras, inclusive na ESPN Internacional, nos Estados Unidos. Cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas, Grandes Lãs e Fórmula 1. Entrevistou Pelé, Maradona, Ayrton Senna e o elenco do Tetra. A convidada desta edição do TBC Memória é a nossa colega Graça Torres. Oi, Graça, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. Oi, Enzo, o prazer é todo meu e espero que exercitar minha memória para lembrar muita coisa boa da minha carreira com vocês. Tem muita coisa para lembrar. Formada em Rádio e TV pela UFG, tem mestrado em Educação pela PUC Goiás. Além de apresentar o programa de quinta aqui na TBC junto com Mazé Alves, é professora universitária e de pós-graduação na área de marketing. Graça Torres, vamos na pré-história da sua carreira. Antes de você começar como profissional aqui na TBC, você já aparecia na televisão como uma garotinha ainda. Eu comecei cedo, Enzo. Eu comecei na televisão aos 8 anos de idade, gente, acredite se quiser, mas como bailarina ainda. No programa chamava Mundo das Crianças, você se lembra, né, da saudosa Magda Santos, que foi assim um ícone da televisão goiana. Era um programa ao vivo na TV Anguera, sábado, como se fosse um show da Xuxa, com crianças, com música e com as bailarinas. E eu era uma dessas bailarinas com uma equipe de balé que a gente tinha, que fazia um rodízio uma vez por mês. Eu estava lá desde os 8 anos de idade. Mas profissionalmente também já tenho 35 anos também, embora não pareça, eu sei. Falando daquela época ainda, o fato da menina Graça Torres, de 8 anos, ir lá dançar, já despertou em você o interesse pela televisão, pelo rádio? Sim, eu fiquei louca, Enzo. Eu vi aquela estrutura, as câmeras, aquilo tudo, aquilo me encantou de uma forma que eu já sonhava com aquilo. E depois eu sempre tive a voz muito forte, muito firme. E já menina também, com 12, 14 anos já fazia comercial de rádio, para rádio, como freelancer. Com 16 anos já fazia propaganda de televisão. E já como eu estava sempre nesse meio, não porque eu tenho parentes, não tenho parente nenhum, mas é porque era um convite aqui, um outro convite ali. E aí já me despertou. E meu pai sempre queria que eu fizesse engenharia, porque eu estudei escola técnica. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, não dá, eu vou ter que ir para a área da comunicação mesmo. E fiquei até hoje. E vamos dar um saltozinho no tempo, já aqui na TBC, né? Quando ela já veio aqui para a sede nova, já tinha mudado a Vila Nova, alguns anos já. E a gente, bem jovem, nós começamos na profissão. Como é que foi o seu começo aqui? Olha, eu era estagiária na TV Anguera, e aí eu fazia o 2 na Bola, que era um programa de esportes, né? E eu sempre gostei muito de esporte. Aliás, eu sou uma atleta frustrada, porque eu passei no vestibular para Educação Física na Zé Fego e para Comunicação Social, na época Rádio e Televisão, na UFG. Tentei fazer os dois, não dei conta. Então, eu sempre sonhava em ir para uma Olimpíada, era meu sonho, mas como atleta. Mas como eu era uma atleta medíocre, eu pensei, eu vou ter que arrumar uma outra forma de ir para a Olimpíada, então eu vou como jornalista esportiva. E aí comecei na TV Anguera, meu primeiro trabalho, nunca fui para o jornalismo tradicional, sempre foi no esportivo. E o Bordoni, na época, era diretor aqui da televisão Brasil Central. Luiz Carlos Bordoni. Luiz Carlos Bordoni, e o Baltazar de Castro era o diretor de esportes, e o Bordoni, diretor da televisão. Me vir em campo, e não era comum ver uma mulher, eu estou falando, gente, de 87, não era comum ver uma mulher em campo, né? Então, eles me convidaram, me chamaram para vir para cá, se eu queria vir para cá, e eu vim com o maior prazer do mundo, e aqui eu fui ser repórter, apresentadora, tive várias oportunidades e nunca mais saí. Eu vou até fugir do roteiro agora, você falou o fato de você ter sido pioneira como mulher no jornalismo esportivo aqui em Goiás. Na sua época teve outras também, a Miriam Tomé, a Rose Amorim e etc. Mas como é que você vê hoje, vocês mulheres, finalmente ocupando espaço, inclusive vão narrar a Copa do Mundo e comentar, né? É outra realidade, né? Aliás, em todos os espaços da vida, né? Nos últimos 30 anos, as mulheres ocuparam todos os espaços da vida profissional, de todas as formas na vida, na família, né? Da vida delas mesmo, né? Então não poderia ser diferente também na crônica esportiva. Na minha época, quando as meninas entraram, você falou da Rose, da Miriam, elas usaram o esporte como um trampolim para o jornalismo. Muita gente fazia isso também na época. E eu, diferente de só era uma forma de entrar para a televisão, entrar pelo esporte, não. Eu queria fazer esporte, eu queria ir para a Olimpíada, eu queria ir para uma Copa do Mundo, eu queria fazer coberturas esportivas, eu nunca quis fazer cobertura jornalística.
A equipe Luke Strike encerra seus treinos hoje, mas já deixa reservado para janeiro de 89 seu segundo teste, logo após os testes da Honda. E a equipe Luke Strike já confirmou a presença de seus dois grandes pilotos, Wayne Rainey e Kevin Magee. É uma trajetória de muitas alegrias e emoções, e que sem dúvida mexeu com o coração de muitos torcedores que vibraram com jogadas e se empolgaram nos estádios. Tudo isso envolve a história de um time de Goiás, o campeão goiano de profissionais de 89. Vamos acompanhar um pouco dessa história. Então, naquela época já tinha esse diferencial. E eu sofri muito preconceito de todas as formas, de ser cantada por técnico de futebol, né? Por colegas também? Por muitos, imagina. Quem cantava mais, os colegas de profissão ou os atletas? Atletas. Colegas, porque quando você começa a trabalhar com os colegas e vocês viram amigo, né? E aí eles conhecem sua família, conhecem namorado, conhecem marido. Agora, atleta não te conhece, né? Aí você vai para uma Copa do Mundo, imagina aqueles jogadores de futebol te ligando a noite inteira no quarto. Atleta, eu sofri muito com atleta, mas com cronistas, com jornalistas, poucos, era questão de dar uma cortada, já era fácil de encarar. E eu sempre muito brava, né? Sempre fui muito brava, então era fácil. Isso não foi um sofrimento para mim. Meu maior sofrimento mesmo foi questão de espaço mesmo. Ah, não pode fazer ponta porque é mulher, não dá conta, não sabe a diferença, não sabe o que é impedimento. Sabe? Preconceito contra a mulher mesmo. Show misoginia, né? Que hoje não existe mais. Hoje você mesmo está falando, a gente tem grandes narradoras, a gente tem comentaristas, né? Nossa, 30 anos atrás nunca eu imaginaria viver isso. Vamos voltar nesses 30 anos, então, de alguns eventos que você participou aqui. A Graça participou numa época de ouro do esporte aqui da TBC, quando era programação da Band e tinha o show do esporte, Luciano de Vale, Juarez Soares e outras feras mais. Sem querer fazer trocadilho com feras, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outras feras. Mas assim, o que ficou marcado na sua carreira foi a famosa entrevista com Dom Diego Maradona, no quarto de hotel, Copa América, aqui em Goiânia, 1989. Eu estava naquela cobertura, não na rua, na edição. Achei que você estava na edição. Você estava na edição, você que editou, né? Foi, inclusive, a matéria. Em 89, eu já estava aqui há uns 2 anos, né? A TV Brasil Central, ela repetiu o sinal da Bandeirantes, que era a TV do esporte, era o sonho de todo mundo trabalhar. Inclusive, eu fui para lá fazer férias de gente da rede, né? Era meu sonho. E quando teve a Copa América aqui em Goiânia, foi assim um grande momento, porque eu ganhei um prêmio nacional e a minha carreira foi, eu costumo brincar, que foi antes e depois dessa entrevista com Maradona. Eu queria saber agora a palavra do rei do futebol, Maradona. Que avaliação que você faz, que avaliação que você faz do futebol sul-americano que está sendo apresentado principalmente aqui em Goiânia, por esses países que fazem parte do Grupo B? A mí el nivel no es muy alto, pero tampoco es malo como dicen mucho. Mas como é que foi conseguir falar com Maradona? Olha, não foi assim tão tranquilo, porque ele é muito emburrado, sempre foi, né? Ele era uma pessoa muito sisuda, muito emburrada, e ele estava vindo de uma crise política na Argentina também, na época do governo Menem, e ele não queria dar entrevista para ninguém, com medo das pessoas tocarem nesse assunto. E eu conheci o José Maria Muñoz, que é assim, o Galvão Bueno da Argentina, grande locutor, narrador da Argentina, no estádio Serra Dourada, antes de um jogo. E ele achou muito interessante, nossa, uma menina, uma tica, né? Vai ser uma menina fazendo esporte, eu entrevistando todo mundo. E aí ele pegou e me apresentou, ninguém mais, ninguém menos do que, né, Di Stéfano, que era assim, o Pelé da Argentina, antes do Maradona, né? Era um dos maiores jogadores do mundo. E o Di Stéfano era comentarista nessa televisão argentina. E ele pegou, me apresentou o Di Stéfano e eu fui entrevistá-los. Di Stéfano, na sua opinião, quem é o melhor jogador do mundo de todos os tempos? En el fútbol no es el tenis. E aí eu entrevistei o Di Stéfano e conversando com o José Maria Muñoz, ele perguntou, o que falta na sua vida, né, na sua carreira? Aí eu falei do preconceito, eu falei, se eu entrevistasse o Maradona, minha vida seria outra. Ele falou, mas por que você não entrevista? Porque ele não fala com ninguém. E o Di Stéfano, obviamente, que era o deus da Argentina, né? Falou assim, não, se o Di Stéfano pedir para o Maradona, é agora. E aí eu estava no Cassius à noite, num dia com o Leleco, saudoso Leleco também, comentarista, Luiz César do Amaral Muniz Leleco. Trabalhava na televisão Brasil Central também, lá no Castro, jantando, e ele falou assim, olha, o José Maria Muñoz, que era o narrador, falou com o Di Stéfano, que falou com o Maradona. Aí falou assim, olha, se você tiver um cinegrafista, ele falou, você pode subir para o quarto dele. Eu, para onde?
para o quarto do Maradona. Aí eu sozinho não vou. Aí não, você pode subir com o cinegrafista, só que não quer, só pode entrar 2 pessoas. Era eu e o cinegrafista. Nem eles ficaram na entrevista, eles entraram e saíram. E aí nós ficamos loucos. O Leleco ligou para o presidente aqui da TVC na época, isso era 11 horas da noite, para arrumar um cinegrafista para ir lá para o Castro, que o Maradona ia dar uma entrevista exclusiva. Ele não tinha falado com ninguém da Globo, de nenhum, nem da Argentina. E aí eu gravei uma entrevista de 15 minutos com ele no quarto dele. Esse ano passado teve um outro evento, a Copa América aqui em Goiânia de novo, né? Sim. E aí o pessoal da televisão argentina me convidou, assim como o presidente lá do Castro, o diretor do Castro, para falar sobre essa entrevista lá no quarto do Maradona, para reviver esse momento lá no quarto do Maradona. Foi muito legal, foi muito interessante. E foi assim que aconteceu esse milagre, porque foi um milagre. Agora que, além desses momentos épicos com o Maradona, tinha o dia a dia, o arroz com feijão. Você cobria automobilismo, canoagem. Como que era isso? Olha, eu sempre fui de esporte especializado, né? Eu era jogadora de vôlei, fui ginasta também muito tempo, fui nadadora também muito tempo. Então, assim, eu gostava muito dos esportes especializados. O futebol eu ia na carona dos outros eventos, né? E aí eu me identifiquei muito com o automobilismo. Em Goiânia fervia, né? O Autódromo Internacional de Goiânia, na década de 80, ele era um point nacional. Então a gente tinha corrida todos os domingos. E eu vivi muito isso. Inclusive, trabalhei muito para Bandeirantes Nacional. Eles não mandavam repórter aqui para Goiânia. E eu fazia muita corrida para a rede. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. A largada da última etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford foi dada às 11h35 da manhã. Fazer canoagem, que eu amava também viajar, e fazer esses esportes que eu adorava, que são os esportes especializados, que não tinha muito espaço na época, só tinha futebol. Até hoje você vê muita gente brigando por espaço, né? Você imagina 30 anos atrás. E daqui você passou um tempo, aliás, boa parte da sua carreira na Rádio K, né, ou 730, que foi uma marca no esporte, no rádio esportivo de Goiás. Como é que você chegou lá? Eu trabalhava, porque antes disso eu fui para os Estados Unidos como correspondente da Rádio Brasil Central. E nos Estados Unidos eu fui trabalhar na ESPN Internacional. E cobrindo a Copa do Mundo, eu conheci Jorge Cajuru. Qual né? Copa do Mundo? Copa do Mundo de 94. Porque eu trabalhei na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos para a FIFA. Eu trabalhei na assessoria de imprensa no escritório de Nova York. Por causa de um professor meu que precisava de uma estagiária que falasse português, espanhol e que entendesse futebol. Ou seja, eu estava no lugar certo, na hora certa. Né? Aquelas coisas que acontecem na vida da gente. E fui trabalhar no escritório dos Estados Unidos, da FIFA, para a organização da Copa do Mundo em Nova York. E quando foi no sorteio da Copa em Las Vegas, eu conheci o Jorge Cajuru. Aí o Cajuru veio de Goiânia com a equipe, eles não falavam inglês, precisavam falar com uma assessora de imprensa brasileira. Quando chegou era eu. E aí eu conheci e ele falou assim, mas você é de Goiânia? Eu falei que era de Goiânia, que eu queria muito voltar para Goiânia, que meu curso estava terminando e meu contrato também com a Copa de 94 estava terminando. E foi assim que ele falou, não, quando você acabar a Copa do Mundo, acabar seu contrato com a FIFA, você pode voltar para Goiânia que você vai trabalhar comigo. E eu vim trabalhar com ele na televisão Brasil Central. Quando ele abriu a rádio, automaticamente eu já fui para dirigir os departamentos de eventos de marketing da rádio. Bom, como tem muita coisa para contar sobre a sua passagem na 730 e também na ESPN, nós vamos para o intervalo e voltamos já já, tá ok? Combinado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória desta semana recebe a jornalista Graça Torres, nossa colega aqui da TBC, que está contando muitas histórias interessantes da carreira nacional e internacional dela na cobertura esportiva. Graça, no bloco anterior você contou como você chegou na Rádio K, na Rádio 730, a trabalhar na equipe das Feras do Cajuru. E você cobriu 3 Copas lá. Quais foram e como foi isso? Olha, de 94 eu já tinha feito a cobertura, né, como assessora de imprensa, e depois quando eu voltei para o Brasil e voltei para a rádio, fui para a Rádio 730, lá eu cobri a Copa de 98 já como coordenadora de eventos, porque eu, com a facilidade de línguas e por ter morado fora, né, eu fiz toda a estrutura do evento para levar os jornalistas. Nós somos com uma equipe com 12 profissionais para a França. Depois eu fiz a Copa do Japão,
e da Coreia, que foi a primeira Copa em conjunto entre dois países em 2002. Mas antes disso eu fiz também a Olimpíada de Atlanta em 96 também, já para a Rádio K, e a Olimpíada de Sydney em 2000. Na Austrália. Na Austrália. Isso fora os grandes slams de tênis, né, e maratona e outras coisas que a gente fazia no meio termo disso. Mas para a Rádio 730 mesmo, eram esses grandes eventos e os Pan-Americanos também, de Winnipeg no Canadá eu também fiz. Quer dizer, de 3 Copas do Mundo que você cobriu, 2 títulos e um vice-campeonato. E 3 finais. Eu falei assim, gente, olha, eu acho que eu devia ter em todas, você sabia? Porque você vai para o Catar? Toda Copa que eu vou, o Brasil chega na final. Você vai para o Catar? Eu acho que a CBF tinha que me levar, pelo menos para garantir uma vaga na final. Agora, como que é dividir o profissionalismo, a jornalista e a paixão de brasileira de você estar vendo o seu país na final? Não, já me decepcionei demais com futebol, já separei demais isso. Isso na Olimpíada de Atlanta, eu já tinha chorado tudo que eu tinha para chorar. Na Copa da França, acabou minha decepção com o futebol e eu já vi muita coisa no futebol, né? Eu já vi combinações de resultados antes do jogo, eu já vi jogadores fazendo festa depois de perder um jogo horrível, bebendo e rindo, sabe? Assim, como se nada tivesse acontecendo e a metade do país chorando. Não, minha decepção. Você quis dizer jogador de seleção? Jogador de seleção, jogador de outros times também, que eu já fiz cobertura. Futebol, para mim, já deixou de ser paixão há muito tempo, mas há muito tempo. Hoje, para mim, é profissão mesmo. Eu assisto Copa do Mundo hoje, quando eu assisto Copa do Mundo, não vou falar que eu não fiquei revoltada, porque no 7-1 assistindo aqui no Brasil eu fiquei revoltada, porque eu acho que a humilhação não precisava ser tão grande. Naquele 7-1 eu fiquei revoltada. Mas em outras derrotas do Brasil, não me atinge mais. É comércio. Futebol é comércio. E automobilismo, que você cobriu também, entrevistou Ayrton Senna, outros grandes pilotos. Quando eu morava nos Estados Unidos, não tinha muitos jornalistas que cobriam automobilismo, né? E eu trabalhava num jornal chamado Folha do Brasil, para brasileiros em São Paulo, que era tipo uma sucursal da Folha em Nova York. E toda vida que tinha corrida perto de Nova York, que era mais fácil mandar lá de Nova York alguém do que vir do Brasil. Então, às vezes que eu fui para fazer Fórmula 1, foi uma vez nos Estados Unidos, depois deixou de ter Fórmula 1 nos Estados Unidos e foi para Quebec, depois foi para Montreal e depois foi no Canadá. E eu cobria fazia essas coberturas no Canadá. E uma vez eu tive o prazer de entrevistar o Ayrton Senna. E assim, ficou histórico, uma lembrança muito querida, assim, porque não era como é hoje, não era aquele tanto jornalista. A gente tinha mais espaço, mais proximidade, né? Foi muito legal, foi muito interessante. Assim, pelo seu olhar, você parece que, no bom sentido, se apaixonou pela pessoa dele. Ele era um cara educado, gentil. Era assim... É muito tenso, a Fórmula 1 é muito tenso, diferente de futebol. Quando os caras saem do pit ali, do carro, que eles tiram o capacete, eu acho que a adrenalina está muito alta. Mas depois que aparece, que vai conversar com a imprensa, e quando vê brasileiro, sabe? Assim, tinha tipo 10 brasileiros, no máximo. Então, assim, quando falava, era mó, aonde vocês estão? De onde vocês são? Nunca te vi. Não, eu moro em Nova York, eu estou fazendo freelancer. Eu achava isso muito interessante. E aqui no Brasil também, nossa, é o Ayrton Senna. E quando eu fui, não era o Ayrton Senna ainda, né, em 80 e pouco. Então eu tinha aquela distância do mito, do ídolo e conseguia me aproximar dessa forma. E um marrento, um chato, uma grande estrela de qualquer atividade esportiva que você entrevistou e que era uma pessoa chata? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane era muito chato. Ele era muito bonito, muito bonito. Até o Ronaldo Fenômeno falou que foi o homem mais cheiroso que ele chegou perto, você lembra disso? O Ronaldo Fenômeno falou essa. Mas o Zinedine Zidane era um cara muito chato, até porque ele falava inglês fluentemente. Meu francês era, assim, horrível. Eu fiz um francês de 3 meses só para conseguir falar assim, je ne parle pas français, sabe? Tipo assim, eu não falo francês, por favor, você fala inglês comigo? Mas eu acho que eles tinham esse ódio de as pessoas que... Eu brasileira, por que eu falo inglês e não falo francês? Então, assim, ele me deu muitas patadas, eu fiquei muito magoada. Toda vez que eu tinha que entrevistar ele, eu ia com ódio. Já decorava as perguntas em francês para fazer, e às vezes eu nem sabia o que ele estava falando. Quando eu chegava no hotel, eu ia lá para traduzir, porque ele podia falar inglês, sabe? Eu acho isso tão deselegante, mas faz parte da cultura do francês, né? Infelizmente. Sim. E o Pelé? Não, o Pelé sempre foi uma gracinha comigo, sempre. Toda vida que eu precisei entrevistar, que encontrava em restaurante, que eu lembro uma vez na França, ele estava jantando e todo mundo queria uma opinião dele sobre o jogo. Aí todo mundo, vai lá, eu falei, jamais que eu vou chegar, jamais que eu vou interromper. E assim, um monte de gente que chegou na mesa, ele não quis dar entrevista, o cara estava jantando, sabe? Um prato, comida. Eu esperei, aí nós terminamos o jantar, ficamos esperando, eu fiquei do lado de fora. Na hora que ele saiu, todo mundo já tinha ido embora, na hora que ele saiu, eu perguntei se ele podia gravar
comigo. Aí, na época, a gente não tinha celular, a gente gravava Um tijolão. num gravador A gente falava desse tijolão. tamanho, com microfone imenso, né? E eu perguntei, eu queria só uma pergunta, só o que você achou do jogo de hoje, né? Porque ele estava na Globo, aquelas coisas, então ele não falava, não, eu gravo, maior prazer. Foi na cobertura de Copa do Mundo isso. Cobertura de Copa do Mundo. E ele gravou de boa e eu cheguei lá e no outro dia eu tinha a fala do Pelé do jogo. Então é saber esperar. As pessoas, muita gente fala assim, aquela pessoa é grossa, é sem educação, mas é a hora que as pessoas chegam, né? Tem que ter esse limite. Então eu não tenho o que reclamar. Graça, você comentou já mais de uma vez que trabalhou na ESPN Internacional e lá dizem que você passou por, vamos usar um goianês aqui, deu 2 ratas, ou seja, 2 momentos assim que hoje a gente ri. Conta pra gente esses episódios. A uma que eu fui expulsa, né, de um campo de golfe, porque lá na ESPN eu fazia um trabalho de tradução simultânea, que a gente chama de voice-over. Não existia ESPN no Brasil, só existia ESPN em Connecticut, em Bristol, é um estado perto de Nova York, onde eu morava. Eu ficava 3 dias por semana lá, fazendo as traduções simultâneas dos eventos. Quando eu tinha que fazer golfe, eu nunca tinha visto golfe na minha vida. Eu fui obrigada a ter aula de golfe. E nesse campo de golfe era muito chato. Gente, golfe é muito chato, né? Eu peguei e falei, não queria fazer, não queria ficar jogando. Aí eu achei um carrinho muito interessante e fui dar cavalo de pau no carrinho de golfe. E fui expulsa do campo de golfe e levei um belo memorando lá, que da próxima eu poderia até perder meu emprego. Na segunda vez... Mas só nesse daí. E você conseguiu acertar a bolinha no buraco? Claro que não, que coisa chata. Eu não chegava nem perto, eu tacava aquele pau. Não, e era um negócio de aprender o taco de aço, de madeira, de não sei o quê, para velocidade, para força. Eu falei, não, gente, isso é muito chato. Claro que não. Eu não estou falando que no meio da aula eu bati uns tacos lá e fui pegar o carrinho, todo mundo lá na aula tentando, e eu andando de carrinho, dando cavalo de pau. A aluna relapsa. Dando cavalo de pau no carrinho de golfe, só para ver a grama levantando, mas enfim, depois desse memorando que eu levei que eu fui expulsa desse campo de golfe... Aí tem um segundo episódio. Aí tem um segundo episódio, que esse é mais grave, né? Mas esse, graças a Deus, meus chefes não entendiam porque era inglês. Como eu fazia a tradução para o português para o Brasil, lá tinha uns programas que nós éramos... Isso era simultâneo, ao vivo também? Isso era simultâneo, ao vivo. O programa estava acontecendo, você colocava um fone de ouvido, você ficava vendo aquela programação em inglês e traduzindo simultaneamente em português ao vivo para o Brasil. E deixa eu te perguntar, além de você ouvir a programação, tinha o ponto da coordenação também? Tinha, não, no mesmo fone, a coordenação era brasileiro, falava comigo, olha, falta 5 minutos, acelera. E a gente também não era obrigado a traduzir assim... idêntico, você ouvia, entendia e ia falando. Então, tinha uns programas lá que eram caças, de caça mesmo, caça de animais e depois tinha uma receita desse animal. E nesse que eu tive esse problema foi o ganso, era uma caça a gansos, né? Que eles ensinavam como é que caçava o ganso, as armas, que as pessoas saíam para a floresta, lá para o bosque para caçar o ganso. E no último bloco tinha uma receita com ganso. E na receita com ganso, o inglês falava assim, você precisava dip the goose. Dip the goose, você tinha que mergulhar o ganso meio que vivo para a carne não endurecer, tipo faz com lagosta. Né? Então, eu fui explicando tudo isso, mas no dip the goose é aquela coisa rápida, e o cara falando, eu falei assim, olha, você mergulha o ganso, né, e tira o ganso. Ok, falando em inglês lá. E eu falando em português, e eu falando em português. Agora você vai pegar o ganso, né, você vai mergulhar o ganso na água fervendo, né, e para a carne não endurecer. E isso, a televisão, os brasileiros que entendiam saíram do ar de tanto rir. E o cara no meu ponto disparava a rir, eu não sabia porque ele estava rindo. Porque o dip era para mergulhar o ganso. Eu tinha que ter traduzido mergulhar o ganso, só que eu na pressa falei, você afoga o ganso para tirar a carne, para a carne não ficar dura. Olha a cena. O bendito do cozinheiro lá pegou o ganso e mergulhou o ganso. E na tradução simultânea ele falou assim, você tem que dip the goose. Então você tinha que afogar o ganso antes que ele ficasse duro. A carne do ganso não podia ficar duro. A TV saiu do ar. E aqui no Brasil, né, claro que eles fizeram uma documentação para os Estados Unidos, achando que eu estava fazendo de propósito, mas não era de propósito, imagina. Como é que eu ia imaginar? Uma situação dessa, tudo automático. Uma loucura, né, dessa eu ia ficar. E aí foi minha segunda advertência na ESPN. Mas não deu demissão, não? Não deu demissão, mas assim, foi justificado, né? Mas assim, ficou muito mais engraçado. Agora, eu acho que se meus diretores americanos conseguissem entender o que era o afogar o ganso, e era só para mergulhar, e assim, são duas coisas que se parecem muito, sim, né? É lógico. A palavra e a cena, o cara pegava um ganso e
mergulhava na água, mas era só a cabeça dele. Então, para mim, ele estava afogando o Guns. Eu falei, afoga o Guns. Eu ia lembrar que dia para mergulhar. Não ia, mas tudo bem, deu certo, não fui demitida, fiquei lá até terminar o meu contrato de 94. Graça, para encerrar, vamos falar do hoje, né? Você apresenta um programa de primeira, mas que vai ao ar às quintas-feiras. É o programa de quinta com Mazé Alves. É jornalismo mais na área da cultura, do entretenimento. Como que está sendo essa experiência para ti? É uma coisa muito leve, né? Como eu não queria ir para o jornalismo diário, até não tenho mais idade para isso, né? E também me cansei do esporte, porque o esporte é muita adrenalina, e é final de semana, e é noite, né? E assim, não fazia mais parte do meu dia a dia. Eu queria criar uma coisa diferente, não queria sair da televisão. E aí surgiu essa oportunidade junto com a Mazé da gente fazer um programa na área cultural, que é a área dela e que eu amo, que eu adoro, que eu me divirto. Então é um trabalho que a gente se diverte e a gente abre espaço para a cultura goiana. Isso é muito importante para mostrar, sabe, a literatura, as artes plásticas, a arquitetura, o design de moda e, claro, muita música goiana. Mas antes vamos conversar com o músico Almir Pessoa, mais conhecido como Violeiro do Brasil. Como é que começou essa história? Aliás, que música. Eu não perguntei pro diretor se eu podia dançar, mas a vontade de dançar era tão grande, né? Hoje, nessa programação especial da Brasil Central 30 horas, nós vamos passar a madrugada de sexta-feira juntinhos com música de muito boa qualidade, já deu para sentir, né? E também grandes matérias. E a gente já começa recebendo um grupo de chorinho, Diaba 4. E a gente está se divertindo e eu espero que esteja divertindo também o nosso público toda quinta-feira aqui na televisão Brasil Central ao vivo às 3 horas da tarde, repete à noite no domingo e repete domingo à tarde e repete quinta-feira à noite também. Programa de quinta, mas os convidados são de primeira. Com certeza, aqui também. Muito obrigada. Graça, muito obrigado, parabéns pela sua carreira, eu acho que passou da hora até da gente te trazer aqui, valorizar o pessoal da casa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer compartilhar um pouco da minha história. Tem muita coisa louca, mas tem coisa boa também. Com certeza. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.